Oi, gente, tudo bem? Resolvi vir em vídeo para que esse material fique disponível para vocês aí, sempre que vocês precisarem, né, recorrer a ele. Então, por isso que eu tô aqui botando minha cara para falar para vocês e também para matar um pouco das saudades que tá- estão pesadas, né? Olha só, dando continuidade ao nosso programa, né, eu venho aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre a estrutura do desenvolvimento do texto argumentativo, gênero, redação Enem, redação vestibular, né? A gente já havia, nos encontros presenciais, conversado bastante sobre a introdução, tem aquela apresentação que vocês têm nos materiais de vocês, no e-mail da turma, né? Vocês têm aí o PowerPoint, em que eu apresento os modelos, os tipos de introdução, e aqui a gente vai conversar um pouco sobre esses modelos de desenvolvimento, como que a gente desenvolve o texto lá do gênero redação do Enem, redação vestibular. Antes de tudo, tá, quero dizer que não existe uma receita de bolo. Não tem, né? Não tem um esqueletão como a gente vê na internet, esqueleto, modelo 1000, redação 1000. Isso são modelos. Claro, cada um pode escolher aquele modelo, né? Aquela forma de fazer que mais agrada, que tem mais facilidade, que acha que é mais proveitosa, que acha que vai ter um resultado melhor, tá? Então aqui eu estou apresentando para vocês um conjunto de informações que eu colhi durante esses anos todos de sala de aula e que eu acho que podem ajudar vocês, tá? Então, começando aqui. Para começar o nosso papo, a gente precisa falar mais uma vez sobre recursos. O que é um recurso argumentativo, né? O recurso argumentativo é tudo aquilo que a gente utiliza para forçar, para chegar no nosso objetivo de um texto argumentativo, que é convencer o leitor de que o que a gente está falando está certo. Então, assim, o texto argumentativo, o dissertativo argumentativo, ele defende uma tese, defende um ponto de vista. E tudo que a gente utiliza para confirmar, para ratificar, para encaminhar o raciocínio do leitor na concordância do seu ponto de vista, a gente chama de recursos argumentativos. Então, o recurso é qualquer instrumento que a gente utilize para esse fim. Pode ser um dado, uma citação, uma teoria, um fenômeno, um fato, resultados de pesquisas, tanto acadêmicas quanto pesquisas de opinião, senso. Pode ser uma canção, um texto literário, um quadro, uma pintura, uma peça, um filme, uma série, o que for, não é? Tudo que a gente tem na nossa bagagem cultural, que a gente possa utilizar como recurso para encaminhar o argumento, para encaminhar os argumentos que a gente escolhe para chegar na confirmação ou na refuta, né, ou na negação de determinada tese, a gente chama de recurso argumentativo. Por isso que o nosso querido momento beautiful, né, acaba sendo importante e legítimo, né? Porque a gente amplia a gente amplia a nossa bagagem, o nosso repertório cultural, e aí põe em prática quando a gente precisa escrever. Enfim, agora eu vou começar a apresentar alguns modelos de parágrafos utilizando alguns tipos de argumentos, né, na teoria da argumentação, aí na linguística é bastante, né, difundida. E, enfim, tá? Vamos começar aqui. Um tipo de argumento que a gente pode usar nos nossos parágrafos de desenvolvimento a gente pode usar o argumento que a gente chama de argumento consensual ou do senso comum. Aqui, se a gente for observar bem, olha só esse exemplo. Uma das consequências, é o nosso tópico frasal, tá? Em todos os parágrafos, em quase todos que eu apresentarei aqui, a gente vai usar esse tópico frasal.
Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. E olha só quando a gente coloca um argumento de consenso, de senso comum. As pessoas têm, faltou um acento ali, mais medo de sair de casa do que tempos atrás. E viver sob tais condições provoca um mal-estar emocional social. Aqui não tem dado de relevância nenhum. É apenas um argumento de senso comum. O que as pessoas acham, o que as pessoas falam, tá? Atenção a esse tipo de parágrafo. Nem sempre ele é bem produtivo, ele é produtivo. O segundo exemplo, um segundo modo da gente construir essa argumentação é usando uma analogia. Olha só que interessante a analogia, essa comparação, né? Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos, nosso tópico frasal. Do mesmo modo que os conflitos na Síria provocam um tremendo mal-estar social, opa, o Brasil também sofre com uma guerra interna. Enquanto os sírios imigram, objetivando uma vida melhor, os brasileiros se refugiam nas próprias casas com medo da marginalidade. Repara aqui a analogia entre Síria, realidade brasileira e o que une os dois, né, esses dois exemplos, é essa analogia construída entre os dois exemplos para poder confirmar ali a tese que está prescrita, que está escrita ali, está presente no tópico frasal desse parágrafo. Um terceiro argumento é um argumento de prova concreta. A gente tem o dado preciso para apresentar nesse parágrafo. O tópico frasal, uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos, de acordo com os dados do relatório no Índice de Progresso Social, IPS, o Brasil se encontra na posição dentre os 132 países analisados. No quesito de segurança pessoal, além disso, eu li mal, né? Vou cortar aqui essa porra. Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Olha só o dado que ele aponta. Né? De acordo com o IPS, o Brasil se encontra nessa posição. Além disso, o país ocupa esse lugar no ranking que avalia a qualidade. Olha só como que ele apresentou, ele tinha esse dado ou no seu repertório, ou esse dado apareceu de alguma forma em algum texto da prova e ele utilizou. Né? Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Como que a gente utiliza dados, né? Recursos que a própria prova te apresenta e aí a gente precisa manipular esse recurso de alguma forma para poder utilizar na redação sem ser considerado plágio. Tá? Enfim, vamos continuar aqui. O quarto tipo de argumento é o argumento por exemplificação. Esse argumento, ele se assemelha, esse tipo de argumentação se assemelha muito com aquele do senso comum, tá? A gente precisa tomar um pouco de cuidado se for utilizá-los. Olha só o parágrafo. Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. As pessoas não se sentem mais à vontade ao andar pelas ruas, independente da hora do dia, com medo de assalto. As mulheres, principalmente, que são as principais vítimas, aí tem um problema de pontuação sério, né? Preferem portar objetos de defesa pessoal ou andar na companhia de alguém. Cuidado com esse tipo de construção, porque ela soa pobre, está empobrecida e, enfim. Argumentos por raciocínio lógico. Isso aqui vale uma aula inteira, né? Aqui a gente está falando de métodos indutivos e dedutivos. A gente está falando da construção tese, antitese e síntese, né? Tese, antítese e síntese, que é como a gente vai ver agora. Olha só esse exemplo. Observa aí a estrutura de tese, antítese e síntese. Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Esta envolve uma série de atribuições, e entre elas, o bem psicológico e emocional, tese.
Contudo, conjunção adversativa, iniciando a antítese. Contudo, as notícias circundantes que evidenciam o aumento da criminalidade têm gerado estresse na população. Olha a síntese aqui. Concluímos que o estresse interfere no bem psicológico e emocional, reduzindo a qualidade de vida das pessoas. É um bom modo de fazer essa argumentação. E, por fim, né, os argumentos de autoridade, que são aqueles mais produtivos no gênero redação Enem, redação vestibular, por ser aquele que nos defende, né, que põe em xeque todo o nosso repertório e a nossa capacidade de construir essa argumentação, né, fazendo todas as relações possíveis entre o que a gente apresenta e o caminho que a gente quer dar para o texto. Olha só o exemplo. Aqui tem uma tirinha interessante, né? Falando da questão de citação, da questão de uso desses argumentos de autoridade, né? A Terra, olha o exemplo ali, antes da tirinha, a Terra orbita o Sol, prove Galileu, eu estou certo e ponto, a garantia sou eu. Né? Enfim, nós não somos Galileu. Né? Pode ser que a gente seja um dia, né? Que a gente crie aí uma teoria revolucionária, mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa sempre estar embasado, estar resguardado sob a autoridade de alguém, de alguma teoria, de alguma área do conhecimento. Falou? Por exemplo, uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Citei. Esse senhor presidente desse órgão publicou a seguinte frase no Brasil, e aí ele vai dizer a frase que esse senhor colocou. Esse não é o melhor parágrafo do mundo, porque aqui ainda precisa, que a gente vai falar mais para frente, né, de todo recurso que a gente utiliza, a gente precisa comentar esse recurso. A gente precisa ancorar ele em uma área do conhecimento, fazendo as relações necessárias para que ele faça sentido. Então, aqui nesse parágrafo, ainda precisava de mais um período para poder ratificar o que esse senhor disse, para fazer com que esse argumento de autoridade que você utilizou, ele seja legítimo. Enfim, tá? Mais ou menos terminando o vídeo.